Que vamos conversar com o cientista político e professor da FGV de São Paulo, Eduardo Green. A Júlia e o Vinícius participam comigo dessa entrevista. Eduardo, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, os francos favoritos são Hugo Motta como presidente da Câmara, Davi Alcolumbre no Senado. Agora, há alguma possibilidade de termos uma surpresa ou, de fato, são favas contadas? Boa noite, Luciane. Eu diria que são favas contadas, porque os sobressaltos que nós tivemos lá atrás, para lembrar quem nos escuta, 2005, a eleição do azarão Severino Cavalcante aconteceu num contexto muito específico, de disputa interna dentro do PT, que à época era também o partido do governo, com dois candidatos do PT, e no segundo turno um deles foi derrotado. E o sobressalto da eleição de Eduardo Cunha, que foi um duro aprendizado para o governo do PT, que acabou conduzindo depois o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Esse tipo de circunstância, o PT aprendeu e não colocou mais nenhum tipo de empecilho para um grande acordo que deverá conduzir por uma enorme maioria de votos que vão apoiar a candidatura de Hugo Motta para a Câmara, presidente da Câmara, e do Davi Alcolumbre para ser reconduzido para mais 2 anos na presidência do Senado. Então, eu não acredito que, embora na política não haja decisão até que o jogo acaba, mas não acredito honestamente que nós venhamos a ter nenhum cenário que não seja a confirmação de ambos para as duas casas do Congresso brasileiro. Eduardo, qual deve ser a relação do governo com essas novas composições de Câmara e de Senado? Vai ficar mais fácil? Vai ficar mais difícil? Vai ficar tudo igual? Olha, Cristiane, na essência nada mudará. Por que nada vai mudar? Porque a lógica do emendamento, no tamanho que nós temos tido no Brasil nos últimos anos, vai seguir a mesma. O governo vai ter pouca capacidade de alterar essa situação. Claro que o Congresso já se deu conta que não será possível manter esse processo funcionando com ausência total de transparência, como ocorre até agora, porque o ministro Flávio Dino vai colocar algum tipo de regra para minimamente indicar quem está fazendo a emenda e para onde vai a emenda. Mas os valores não vão mudar e a lógica dos deputados e senadores de negociar eventuais apoios ao governo vai ser medida pela quantidade de recursos de emendas que vão ser despejados nas bases eleitorais dos parlamentares. Essa dinâmica não vai mudar. O que poderá mudar, talvez seja na Câmara uma presidência, talvez com estilo de negociação não tão agressivo como é o de o Arthur Lira, presidente que está saindo, mas os compromissos, digamos, corporativos ou sindicais, para usar essa palavra, que Hugo Motta tem com todos os parlamentares, incluindo os parlamentares do PT, que é o partido do governo, em nome das emendas, não vão mudar. O estilo talvez seja mais suave, mas na essência não vai mudar. Já no caso do Senado, nós temos uma situação oposta, porque se hoje o Arthur Lira é mais agressivo e o Rodrigo Pacheco é mais contemporizador, nós vamos ter uma presidência bastante mais dura, que é a do Davi Alcolumbre, caracterizada por fazer negociações nas quais ele sempre busca saber se os seus objetivos serão atendidos. Vamos lembrar que em 2021, Davi Alcolumbre manteve na espera a indicação do então indicado para ser o ministro do STF, que era na época ministro da Justiça, e o Alcolumbre simplesmente não levou adiante a negociação porque Bolsonaro, à época, não atendeu algum dos seus pleitos. Hoje, o Alcolumbre postula mais cargos nas agências da área de energia elétrica e, se o governo não atender, pode ser que isso signifique. Então, o estilo de negociação vai se inverter um pouco, digamos. Na Câmara, hoje, nós temos um estilo mais agressivo com Arthur Lira e um estilo mais contemporizador com Rodrigo Pacheco. Nós deveremos ter um estilo na forma mais contemporizador na Câmara com Hugo Motta e um estilo mais duro de negociação com Alcolumbre no Congresso. Mas o governo espera, com isso, ter condições de combinado com outros aspectos. Isso é importante destacar. Que outros aspectos são esses? A distribuição das comissões que compõem Câmara e Senado e, sobretudo, a maneira como a eleição da Câmara poderá repercutir na distribuição de novos postos ministeriais. Então, tem que olhar o pacote no seu conjunto e não apenas a eleição das duas mesas que vão ocorrer amanhã. Eduardo, Vinícius vai fazer uma pergunta para você. Vinícius, por favor. Eduardo Green, o governo, como disse a Júlia, vai ter que arrumar algum jeito de botar para dentro do ministério ou perto disso o Lira e o Pacheco. Ele tem que dar uma acomodada nas insatisfações da União Brasil.
tem que manter o PSD do Kassab que está pedindo, ou pelo menos para ficar com a mesma posição, o mesmo poder no governo. Tem que manter o MDB. Quanto vai ser o custo em termos de, talvez, tirar a gente do PT para o governo satisfazer essa gente toda? É preciso? Vai fazer? Primeiro, eu acho que ele fará. Segundo, que eu acho que quem vai ter que aceitar a redução de cargos ministeriais é o PT, mas não acredito que Lula vai rifar cargos importantes, tal qual, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, porque o Bolsa Família é uma marca do PT, acho que não fará isso na saúde, mas se ele não aumentar um pouco essa aliança com a centro-direita ou com o centrão, isso não apenas vai significar um problema para a atual governabilidade, se é que nós podemos ainda utilizar esta palavra, do jeito que está tão desgastada ou tão precificada a maneira como os partidos hoje estão vendendo seu apoio para o governo, mas certamente significará enormes dificuldades pensando em uma coalizão para a reeleição em 2026. Então, o desafio é gigantesco, porque de todo lado que se estica a corda para obter algum tipo de vantagem, outro partido diz que não quer abrir mão. Vamos dar um exemplo disso. O PSD hoje ocupa o Ministério das Minas e Energia, mas Lula não quer abrir mão do Alexandre Silveira, que por sua vez já não é mais aliado do Rodrigo Pacheco, que querem colocar um outro ministro nesta pasta. Nós temos a dificuldade com o Ministério do Turismo, porque é um ministério que carrega muitas emendas e, portanto, a União Brasil quer manter o ministério, mas também outros partidos querem o ministério. Kassab deu uma declaração essa semana, que eu leio ela, com maneira de dizer que se Lula não der mais espaço para o PSD no governo, Kassab continuará sendo duro e talvez não esteja apoiando nem Lula em 2026, eu digo, talvez não apoie nem as propostas que o governo quer agora aprovar. Mas se não houver da parte do PT uma compreensão que é preciso reduzir o seu tamanho para que de fato se caminhe talvez para um governo de frente democrática, como foi a promessa lá atrás quando Lula foi reeleito, eu acho que o governo terá dificuldades ainda maiores do que já teve nesses 2 anos para garantir um mínimo de apoio em votações estratégicas, tal qual a regulamentação da reforma tributária, para tomar aqui um exemplo. Então, eu acho que Lula está esperando a divisão dos cargos, a confirmação efetiva da eleição de Davi Alcolumbre no Senado e do Hugo Motta na Câmara, as demais divisões de cargos nas mesas, para já na semana que vem iniciar essa recomposição ministerial, que eu acredito que ela vai sim ocorrer. Eduardo, a Júlia Lindner, em Brasília, vai fazer uma pergunta para você. Júlia, fica à vontade. Eduardo, você falou da questão das emendas parlamentares. No ano passado, a gente viu que o Supremo Tribunal Federal também atuou muito firmemente nessa questão, mas o Congresso resiste, inclusive coloca em risco a votação do orçamento, adiou essa deliberação, pode fazer modificações ainda no texto. Você acha que é possível retomar um pouco do controle pelo Executivo em relação ao orçamento? E como você vê a mudança na política a partir dessa nova dinâmica daqui para frente? Olha, Júlia, eu acho que a maneira como os partidos do Centrão estão conduzindo a eleição do Hugo Motta e do Alcolumbre, que, na verdade, eu diria assim, uma continuidade da mesma linha política, repita, talvez com estilos diferentes na Câmara e no Senado, mas o pacote todo que está sendo pensado pelo Centrão, para mim, ele é bastante claro. Significa dizer o quê? Nós vamos manter a lógica do emendamento tal como está, podemos até colocar superficialmente algum mecanismo de transparência. Este processo, ele repercute na distribuição das comissões do Congresso, porque por meio das comissões os parlamentares passaram a usar verbas de emenda que não são mais permitidas pelas chamadas emendas RP9 de relator, e ao mesmo tempo vão pedir ministérios que têm emendas maiores para serem. Então, é um fluxo organizado de manter o emendamento, comandar as comissões e comandar ministérios que, por sua vez, recebem as emendas que, por sua vez, vão para as bases. Então, esta lógica não vai mudar. E é nesse sentido que eu acredito que vai se dar, do lado dos partidos do centrão ou da centro-direita, a exigência de postos ministeriais, querem ministérios que têm uma boa quantidade de emendas, e, ao mesmo tempo,
do lado do governo, saber o que é possível negociar de ministérios que sejam, ao mesmo tempo, capazes de atender os interesses do Centrão, mas também que não desconfigurem de tal maneira aquilo que é as marcas ou que são marcas do PT num governo que já não tem marcas efetivas após 2 anos. Então, é nesses termos que eu acredito que vai se dar este fluxo de negociação que envolve eleição da Câmara, composição das comissões e reforma ministerial. O Vinícius quer fazer mais uma pergunta para você, Eduardo. Vinícius, fica à vontade. Eduardo, na sua resposta, você chegou a mencionar uma coalizão para a eleição de 2026. A gente está perto e longe da eleição. Até a definição de candidaturas, a gente tem aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, que também é uma eternidade na política do Brasil. Você acha que essa negociação de agora para a composição do governo e de apoio no Congresso também já vai ter algum compromisso para a reeleição, para a eleição de 2026? Eu diria que a chance é quase nula de ter o compromisso para a reeleição de 2026. Isso depende de muitos fatores. Primeiro, depende da própria saúde do presidente, da capacidade física dele. Segundo, depende do comportamento da economia. A economia não vem dando sinais muito positivos. Terceiro, dependerá da popularidade do Lula. E nós sabemos que o Centrão, ele navega de acordo com a direção do vento. Se em 2026 Lula chegar com uma economia um pouco melhor, se conseguir dar conta de promessas importantes, tal qual a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, se nós tivermos uma inflação, sobretudo de alimentos, que esteja baixando um pouco, se Lula conseguir melhorar por meio da comunicação, algum tipo de relação com alguns segmentos da sociedade com quem não tem conversado bem, como evangélicos e classe média, e isso repercutir em uma imagem melhor do governo, talvez o Centrão já esteja conectado com esse sentido, ou pelo menos parte do Centrão. Mas hoje a negociação do Centrão, ela não tem isso em vista. Hoje a negociação do Centrão é pragmática. Nós queremos manter as emendas e queremos ministérios que tenham recursos. E talvez com isso a gente venha apoiar o governo em alguma medida que seja do interesse do país, que seja do interesse da sociedade, que não conflita eventualmente com demandas de alguns segmentos mais da extrema-direita, a pauta de costumes, enfim. Então, não há condições hoje, tomando a tua expressão como uma referência, de após, ou quase 2 anos antes, na maneira como a política brasileira vem sendo conduzida de forma polarizada, nós imaginarmos que a coalizão que o governo, ou a recomposição ministerial que o governo deverá fazer, significará já uma forma de compor uma coalizão eleitoral para 2026. Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista. Um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite. Obrigado, um prazer estar com vocês.